Dia 30 de novembro de 2022 certamente será um dia inesquecível na minha vida. Eu sou Cés Portugal, este é meu canal. Estou aqui gravando alguns vídeos falando sobre a minha gestação, tudo que eu vivi. Eu gravo aqui primeiro um testemunho explicando as intercorrências que eu tive durante a minha gestação gemelar. Estava esperando 2 meninas e hoje especificamente eu quero contar sobre o dia 30 de novembro de 2022. Eu tô gravando esse vídeo dia 7 de dezembro, então é exatamente uma semana atrás, na quarta-feira passada. Hoje é uma quarta-feira, na quarta-feira passada eu vivi tudo que eu vou relatar aqui pra vocês e relato com o coração em paz. Eu preciso fazer isso por mim, pelas minhas filhas, por um registro que talvez daqui a alguns anos eu vá assistir isso e falar, agradecer ainda mais, enfim, saber que Deus está cuidando de tudo. Eu tive umas intercorrências na minha gestação gemelar, eu estava esperando 2 meninas, Olivia e Joana, e nesse dia 30 de novembro era um dia que eu tinha marcado uma ultrassonografia para fazer no meio-dia, numa clínica muito recomendada aqui na cidade. E coincidentemente, ou providencialmente, ou aquilo que você quiser entender, foi o dia que eu comecei a ter contrações desde a madrugada. Eu já tenho 2 filhas. Na minha primeira filha eu entrei em trabalho de parto, mas eu não cheguei nesse ponto forte. E na outra eu não cheguei a entrar em trabalho de parto. Só que, como eu relatei, eu tive um episódio de sangramento na minha casa com contração que os médicos entenderam que eu expeli o hematoma que estava no meu útero. Então, naquela manhã, eu entendi que aquelas contrações era eu também expelindo o hematoma do meu útero. E, apesar da dor, eu me alegrava, de alguma forma, de que, sim, estamos resolvendo o problema. Na madrugada de terça para quarta, eu tive um sangramento muito forte, que eram uns coágulos. E instantes, assim, na verdade, na hora que eu levantei da cama para ir ao banheiro me trocar para ultrassonografia, que a gente já tava na hora, porque eu não tinha força para levantar, saiu uma placa, assim, a gente até tocou, porque era um negócio enorme. A minha mãe ainda parece um bife de fígado do meu corpo, mas a gente já estava realmente a caminho. Eu tava indo para o banheiro, eu tava usando fralda de tanto sangramento que eu tava naquele dia, pra gente ir pra clínica. No meio do caminho eu pedi pra minha mãe ligar na clínica, avisar da minha situação, que eu tava com muita dor, pra que de alguma forma eles dessem prioridade na hora que eu chegasse lá. E eu agradeço muito essa clínica, porque eles de fato fizeram isso, a doutora já tava me esperando. Entramos pra ultrassonografia, fizemos primeiro endovaginal. A médica não ficou com uma cara assim muito boa, eu imaginei que pelas contrações eu tava tendo alguma dilatação. E aí ela fez o exame obstétrico. Ela encostou o aparelhinho, não falou nada, até que eu perguntei, doutora, tá tudo bem com os bebês? Ela, tudo bem. E eu falei, doutora, a gente não tem a confirmação que são 2 meninas. Eu fiz a sexagem fetal, eu nunca tinha feito com as meninas, as Tereza e Helena, sempre foi o doutor vendo lá no aparelho de ultrassonografia. Mas como eu viajei com a minha mãe, a gente queria comprar algumas coisinhas, acabamos fazendo o teste lá. Deu menina, que era o mais fácil de saber que seriam 2 meninas, porém alguns médicos falaram pra gente que eles achavam que não dava certo com gêmeos. Então, por isso a gente ficou na dúvida. Mas no fundo, a gente já sabia, as meninas só falam as gêmeas. E eu não falei nada antes porque eu tava esperando isso. E nesse dia 30... ela confirma, ela vê, ela fala, olha, isso aqui eu vou chamar de feto A, não sei o que, é uma menina. E aí ela foi lá, fez as medidas do A, esse aqui é o feto B, também é uma menina. E tava na sala eu, minha mãe e o Felipe. Eu me alegrei, assim, a gente, então... Acabou, ela, né, olhando assim pro computador, ela virou a cadeira pra gente e falou, olha, a situação não tá nada legal. Ela mostra pra gente assim na tela. Esse aqui é o hematoma, que eu já sabia, que o médico já tinha passado pra ela que ele estava ocupando uma grande parte, né? Ele cresceu, ele virou outro. Eu não sei se ele cresceu, eu acho que era um outro. E o que aconteceu? Esse hematoma ele começou a invadir. Ele invadiu a bolsa. Então,
Quando eu expliquei lá no outro vídeo que era um hematoma que ele não afetava os meus bebês, naquele momento ele estava afetando. E durante o exame, que ela, né, no silêncio médico dela, eu vi que o batimento de uma delas estava muito alto, daquilo que eu estava vendo ultimamente. Aquilo me chamou a atenção, mas eu não... E aí nisso ela fala que já tinha... o sangue invadiu a bolsa, o bebê já estava com um batimento acelerado, aquilo estava causando um sofrimento pro bebê. A gente perguntou, no caso, se a outra bolsa existiria alguma forma de salvar a outra. Ela falou que pela idade gestacional estava de 18 semanas e 4 dias. Seria muito improvável. E ela falou, e vocês precisam ir imediatamente para um hospital porque isso é muito perigoso, né, no sentido pra mim também. Ela falou, eu vou entrar em contato com a equipe médica do hospital, ela tentou em contato com médicos e tudo mais. Vocês podem ficar aqui, porque eu tava com muita dor mesmo, gente, eu tinha contrações assim, fortíssimas. E aí eu deixo vocês aqui se arrumando, colocando a roupa, mas podem ficar. Ela saiu, a gente se entreolhou, choramos, a gente ficou em choque, né, choramos, em especial eu e minha mãe, né. E naquele momento me veio um impulso de ligar, eu já tinha pessoas, né, conversado com o Felipe, pessoas no nosso coração que seriam os padrinhos das meninas. Tava esperando definir se seriam as duas meninas mesmo para oficializar os convites. Naquele momento eu liguei para as pessoas que estavam no nosso coração e falei, olha, a situação é essa, essa, essa. Você é madrinha de consagração, você é madrinha de batismo, padrinho de batismo, e é isso. Saímos da clínica direto para o hospital. No meio do caminho, o médico que estava me acompanhando nos últimos dias me ligou e falou, Cecília, agora é a sua vida. Vai para o hospital, os bebês não tem mais jeito, agora é a sua vida. E eu me lembro que na hora que eu desliguei o telefone, a primeira coisa que eu falei para minha mãe e para o Felipe foi, mas com Santa Giana ela não fez assim, ela não quis a vida dela. Santa Giana, ela falou, salve o bebê. E eu me senti mal, porque eu tava colocando a minha vida na frente. Me senti mal, falei assim mesmo, eu desliguei e falei, minha mãe, se vocês quiserem perguntar, não sei se ela vai lembrar, eu falei, mas com Santa Giana não foi assim. E a minha Joana era Joana por Santa Giana. Eu só traduzi o nome dela, né? E quando a gente descobriu a gravidez, a gente tinha um nome de menina, né? Eu nunca imaginei que eu estaria grávida de gêmeos, então era Joana. Fui pro hospital, cheguei lá no médico plantonista, ele me conhecia das minhas internações da semana anterior. Apresentei para ele o laudo da ultrassonografia que eu tinha acabado de fazer. Ele me botou na maca, viu se eu tava dilatada, ele disse que não. Eu tava realmente sangrando, ele fez uma limpeza para tirar mais sangue. E ele me botou uma medicação para tentar controlar a dor da contração, para tentar controlar a contração, de certa forma. Eu não sei, gente, eu posso estar falando coisa errada no sentido médico, mas vocês entendem o geral. Ele ainda falou, vou te dar um sedativo aqui, um negócio para dar uma acalmada, né, na dor e tudo. Mas a dor não passava. E ele me manteve no consultório dele. Eu deitei na maca atrás dele, né? Que geralmente nos outros dias eu ia já direto para uma sala de PA ali, de pronto atendimento, esperava lá. E ficou aquele silêncio, ele mexendo no computador. E de alguma forma me deu uma esperança, porque eu falei, olha, ele não falou nada dos nenéns, né? Não falou nada da situação de risco, me deu uma esperança. E nesse processo ele entregou o papel para minha mãe para ela fazer minha internação, que eu ia me internar. Ficou eu e ele na sala, a enfermeira indo buscando coisa e tal. Eu falei, doutor, como que tá a situação? Não lembro o que eu perguntei. Ele tava numa cadeira assim de escritório, ele virou, né? Ele tava aqui, o computador aqui, eu atrás dele aqui. Ele virou assim, eu tô vendo a melhor maneira de salvar a sua vida. Os bebês não tem mais como fazer nada. Essa hora eu não chorei, eu só
confiei, porque eu já tinha tido a notícia de alguma forma. E ele me explicou que eu esperar sair naturalmente era perigoso por causa do tanto de sangue que eu já estava, entendeu? Eliminando. Muito sangue eliminando. Então aquilo poderia dar uma hemorragia. Ele até explicou pro Felipe depois que aquilo lá podia explodir, né, de alguma forma. E, em contrapartida, ele falou que a cesárea era delicada pelo tempo gestacional de 18 semanas e gemelar. Nessa hora, nesse processo, Deus trabalhou em mim aquele pensamento em relação a Santa Giana. E cada um tem uma história, né? Santa Giana deu a vida no sentido de que ela não quis que mexessem com o problema dela, que era um câncer, de forma que pudesse prejudicar o bebê dela. No meu caso, meus bebês já não tinham mais o que ser feito, naquela idade gestacional muito menos. De alguma forma eles já estavam ali sofrendo, aquela dor já era o meu corpo expulsando. Deus trabalhou em mim. Fui para uma outra sala, sentia dores fortíssimas, fortíssimas. E o médico foi ficando preocupado porque o efeito do remédio que ele me dava não estava acontecendo. Minha mãe ficou comigo, o Felipe, não sei, eu não lembro mais o que aconteceu. Eu sei que o Felipe uma hora sumiu, eu não sei se ele saiu, se ele foi fazer alguma coisa. Veio minha sogra, depois veio meu sogro. Eu apertava a mão deles porque doía muito, muito. Eles rezavam por mim. Uma hora minha mãe começou a chorar olhando pra mim. E eu falei, mãe, fica calma, vai dar tudo certo. Fica calma, mãe. E eu sou muito medrosa pra parte médica, gente, muito. Eu fui tirar uma pinta, eu quase desmaio. Mas naquela hora me veio uma mãe, fica calma. Ao mesmo tempo eu tinha a sensação que tudo que eu tava falando era uma despedida. Antes de entrar pro hospital eu liguei pra algumas tias. Não, liguei pra minha tia, a minha outra tia ligou. Liguei pra minha avó. A minha avó, tadinha, chorou tanto. Ela, mas você vai perder as menininhas? Eu falei, vou. Só um milagre agora. Oh, vovó. Eu já entendi a dor dela com relação ao meu pai, mas hoje eu entendo mais ainda, sabe? E chegou o médico pediu alguns exames para ver coisas de plaquetas, de coagulação, que eu também não vou entender para explicar para vocês. E enquanto esse exame não chegava, e o hospital, eu agradeço de todo o coração toda essa equipe que é fantástica. Ele ia toda hora lá no meu quarto para ver como é que tava. A gente começou a cronometrar, era 5 a 6 minutos eu tinha contração, cada 5 minutos eu tinha contração. De repente entra a enfermeira e falou, Cecília, tira todos os seus objetos, colar, anel, brinco. Eu virei pra minha mãe, é a cesárea. Gente, isso tudo foi muito rápido. Do caminho da clínica até o hospital eu gravei um story que muitos de vocês viram, suplicando oração. E isso tudo foi muito rápido. Foi tudo muito rápido. Eu não consigo processar as coisas. O Felipe tava, minha mãe tava. E aí, vamos pra cirurgia. Eu tentava manter a calma, porque eu já tinha feito isso 2 vezes. E eu também agradeço muito aquele médico que tava lá de plantão. Ele foi um escolhido de Deus, assim, eu não tenho dúvida disso. Que ele foi um escolhido de Deus pra estar naquela hora, naquele dia. Quando a gente foi entrar pra sala de cirurgia, ele falou, fica tranquila, vai dar tudo certo. Ele que há pouco tempo atrás tinha me alertado de todos os perigos que eu estava correndo, ele me deu uma confiança que veio de Deus. Eu já sentada para tomar anestesia, entra um outro médico, que foi um querido comigo em outros dias lá na internação, e eu falei, meu Deus, olha o Senhor cuidando de todo mundo. É como se eu visse uma figura que me trouxesse paz, ali, confiança. A anestesista, a enfermeira, todos com muito carinho. Com muito carinho. Eu tomei anestesia, fiquei meio mole porque eu sou muito nervosa. Eu falava, eu tô muito fraca. Ela, calma, tal, com muito carinho. E eu comecei a olhar para aquele teto, a cirurgia começou. Eu olhei pro relógio, era
6 horas da tarde e agradeci a Virgem Maria, porque era 6 horas da tarde e eu sabia que era o horário dela. As minhas 2 meninas nasceram de manhã e eu sabia que Maria estava cuidando. A cirurgia foi acontecendo e aí o pediatra veio e trouxe a primeira menininha, Olivia. E na hora que eu vi a minha filha, pequenininha, mas toda perfeitinha, que vocês não fazem ideia, chega a ser constrangedor a perfeição de Deus. E na hora que eu vi, ele pôs assim do meu ladinho, eu beijei, abracei do jeito que, né, com a mão aberta assim, abracei e falei: minha filha, eu nunca vou te esquecer. Eu senti uma paz naquela hora, uma força, que aquele medo que eu tava de que eu ia morrer passou. Eu tava com medo, que era muito grave, gente, era muito sangue já dentro, estourado, sabe? Ganhei uma força, uma alegria, que eu não tô inventando isso pra você. Eu postei uma foto no meu Instagram, se você quiser lá ver, uma foto preto e branco. Essa foto, as minhas filhas estão do meu lado. Eu cortei as minhas filhas por uma privacidade nossa, mas as 2 estão do meu lado. E depois o médico, eu também tenho que falar desse pediatra que tava lá, que eu falei, eu acho que ele não era pediatra não, eu acho que ele era Jesus disfarçado. Porque o carinho que esse senhor teve com os meus bebês é surreal. E a Joana, ela já saiu com muito do meu sangue nela, assim, coágulos nela, né? Porque foi a bolsa que invadiu mais. Ele falou assim: peraí que eu vou limpar pra você ver direitinho. E elas quietinhas, mas estavam vivas, o coração batia. Elas saíram com o coração batendo. Ficaram por um tempo com o coração batendo. O Felipe as batizou, né? Em situações assim de emergência, qualquer cristão pode batizar. O Felipe as batizou. Logo uma parou o coraçãozinho, né? E depois a outra. O pediatra leva, né, na incubadora. Eles não... Eu achei isso lindo, sabe? Porque não há uma distinção de um bebê que acabou de nascer saudável e ele fez tudo com carinho. Pesou tudo bonitinho na incubadora, né? Tava tão fofinho. E aí, passado um tempo, o médico vira pra mim e fala que já tinha dado tudo certo. Falou: olha, aqui a gente já acabou, deu tudo certo, você tá bem. A gente não precisou tirar seu útero, porque tanto ele quanto o outro médico me disseram que havia um grande risco de eu perder o útero. Não precisou mexer, ele falou que estava tudo perfeito. Inclusive ele me falou que o corte talvez tivesse que ser na vertical devido à situação, não precisou ser feito. Fui para a sala de recuperação, fiquei um tempo meio elétrica, assim, acordada, prestando atenção. Ainda estava na pendência de se eu ia precisar de bolsa de sangue, né, de fazer transfusão ou não, porque eu perdi muito sangue. Chegou o resultado, eles acharam que eu não precisava. Quando acho que foi umas 10 horas da noite eu subi pro quarto. E quando eu cheguei no quarto, eu estava num quarto compartilhado com uma outra pessoa que tinha tido neném. E quando eu cheguei no quarto, a outra pessoa era uma amiga minha. E o filho dela, o Luiz, tinha nascido naquele mesmo dia, de tarde, assim, por volta do meio-dia. A mãe dele é uma querida na minha vida, uma amiga que eu fiz aqui em Pinda. E eu vi um carinho de Deus ali também, sabe? Eu falei pra eles, quando eu fui embora, que eu fui embora um pouquinho antes, no mesmo dia, mas um pouquinho antes, falei: vocês aqui foram o carinho de Deus.
A gente podia estar aqui no mesmo hospital, você em um quarto, eu no outro, a gente sem nem saber que a outra estava aqui. E Deus me deu a chance de estar lá com ela, de cuidar dela, ela cuidar de mim. Na madrugada minha mãe pegava o Luiz no colo para ajudar. E quando a gente fala perceba Deus nos detalhes, são esses detalhes. Quando eu voltei pro quarto eu senti uma paz. As pessoas, meu celular tinha muitas mensagens, orações, muitas pessoas que viram meu story lá desesperado. E eu digo pra você de coração, aquele story foi um pedido de socorro, de ajuda, de convocando o meu exército para rezar por nós. E você pode pensar assim, de que adiantou? De que adiantou esses 50 dias que você rezou? Que você ficou de repouso? Foi quase um retiro espiritual para você, porque eu rezava o dia inteiro. Eu escutava o Frei Gilson, Acalma Minha Tempestade, eu escutava Eliana Ribeiro, Eu Sou um Milagre, eu rezava para Santa Giana, Padre Pio, Santa Rita, convocava Chiara Corbelo. E aí você vai achar, foi em vão. Não, não foi. Não foi. Talvez tudo aquilo que eu vivi foi para que hoje eu estivesse aqui gravando esse vídeo. As minhas filhas deram a vida por mim de alguma forma. Elas precisaram. E eu não tenho dúvida de que são santas. A brevidade do tempo delas não tira a grandeza de quem elas são na minha vida. E ainda bem que eu vi, que eu beijei, que eu toquei. Porque ao tocar as duas eu toquei em Deus. Eu ficava pensando em como eu ia contar pra Tereza e pra Helena o que tinha acontecido. Tereza tão linda, na expectativa, e eu só sofria de como eu ia contar. Eu acho que eu sofria mais por isso ali, sabe? Como eu vou contar pra minha filha? E aí, Deus também foi me curando, cuidando. O Felipe conversou com elas aqui em casa, ele disse que ela chorou. Mas quando eu cheguei do hospital, que eu tive a alta, eu fiz questão de contar pra ela. Claro que não com mínimos detalhes, mas com alguns detalhes, no sentido de que eu queria que ela entendesse que precisou acontecer isso pra eu estar aqui com ela. Ela falou, elas nasceram, mamãe? Eu falei, nasceram. Só que elas não aguentaram, porque elas eram muito pequenininhas. Ela falou, mas então por que elas nasceram? Eu falei, porque elas, de alguma forma, a mamãe não estava bem. E elas fizeram isso para salvar a mamãe. Pra mamãe ficar aqui com você. Ela ficou olhando. Depois, outro dia, mais tarde, ela perguntou se eu tinha visto elas. Eu disse que sim. E claro, gente, quando ela crescer, quando ela quiser saber mais detalhes, eu vou contar. Mas eu não queria esconder. Já a Helena é do jeitinho dela. Você pergunta onde estão as irmãs, ela com Jesus. Aí esses dias peguei uma mamadeirinha aqui, que eu vou levar pra minha amiga que tá esperando a Manu. Ela falou, mas é das gêmeas, mamãe. Eu falei, mas das gêmeas não tem mais a mamadeira, minha filha. Aí ela falou, mas elas não vão voltar mais. Não. Então assim, elas não precisam saber os mínimos detalhes, mas elas não precisam ser enganadas. Elas têm que saber a verdade. Eu me abandono em Deus. Questiono, mas eu confio. No sentido de por quê então? Por quê? O que eu tenho que entender e que as pessoas precisam entender é que esse era o tempo de vida delas.
Esse é o tempo que o Senhor precisou das duas. E hoje elas contemplam Deus face a face. Eu tenho momentos de choro, às vezes do nada eu tenho momentos de choro, isso eu não vou negar pra você. Mas eles passam e eu confio, amo e espero. Assim como aquele vídeo que eu fiz na gravidez, no dia que eu descobri a gravidez, eu confio, amo e espero. E esse ano, no começo do ano, nós também perdemos um bebezinho com o início da gestação. Eu não nem deu pra saber se era um menino ou uma menina. Mas hoje eu afirmo sem medo, eu tenho 5 filhos. 3 no céu, 2 na terra e um passo de cada vez daqui pra frente, né? Um passo de cada vez. Apenas confiando, amando, esperando. Eu acho que esse testemunho pode tocar o coração de muitas pessoas, de mães que se unem com a dor da perda, e vocês não estão só. A gente entende a dor da outra, independente do tempo que você conviveu com seu filho. Até você mesmo, que como eu lá no começo do ano perdi com pouquíssimas semanas, lá atrás eu já entendi a sua dor. Hoje eu compreendo muito mais, né? E mais uma vez, eu te dou graças, Senhor, por ter vivido isso. Não sou super-heroína que aguenta sem ressalvas, mas eu acho que, de alguma forma, tudo aquilo que eu vivi, todos esses anos de fé, de conversão, da minha missionariedade, se é que essa palavra existe, nesses momentos tudo isso aflora e mostra realmente em quem a gente coloca a nossa fé. É nesse momento que a gente tem que ver. E por mais que haja choro, isso não quer dizer que não haja confiança em Deus. Amém? Se você se sentir à vontade, não tenha medo de contar com a intercessão das minhas filhas também na sua história, porque são 2 santas, queridas no céu, que eu jamais vou esquecer daqueles rostinhos que, com semblante de paz, com um toque de Deus. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou o César Portugal, este é meu canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.